Graça e paz, bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família. O texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 13. Vou ler os versos 36 a 38. Está escrito assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Um diálogo entre Jesus e Pedro, pouco antes do Senhor Jesus Cristo ser preso, injustamente julgado e depois crucificado. Pedro pergunta: Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus diz: olha, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, você me seguirá. Jesus sabia que estava indo para a cruz e sabia que Pedro, no futuro, também daria a sua própria vida por Cristo. Seria, inclusive, crucificado de cabeça para baixo. Pedro diz assim: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Será que Pedro estava sendo sincero? Eu creio que sim. Porém, a experiência de Pedro com Cristo ainda era muito superficial, a despeito da sinceridade dele. Por isso que Jesus disse: Você dará a sua vida por mim? Em verdade, eu lhe digo, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Algum momento você já fez uma promessa para Jesus, para Deus, e não conseguiu cumpri-la? Você prometeu com toda sinceridade, mas na hora H, na hora da prova, da dificuldade, você não deu conta de realizar aquilo que você imaginou que poderia fazer? Você talvez se omitiu? Ou quem sabe você, de maneira assim tão clara, tão explícita como Pedro, você chegou a negar a sua fé diante de uma situação adversa, ou num contexto assim hostil ao Evangelho, diante de pessoas descrentes, céticas, incrédulas? Você negou Jesus em algum momento? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, não é? Sim, conforme a palavra do Senhor, aconteceu com Pedro. Você conhece a história? Por 3 vezes perguntaram a Pedro se ele conhecia Jesus, depois que Cristo foi preso, e ele disse: não conheço, nem sei quem ele é. E logo depois de Pedro tê-lo negado pela 3ª vez, a Bíblia diz: o galo cantou, Pedro se lembrou do que Jesus havia profetizado, e ele saiu e chorou amargamente. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, e olha que interessante, quando Jesus foi tirado do interior da casa do sumo sacerdote, passou pelo pátio da casa onde Pedro estava, e onde ele já o havia negado por 3 vezes, Jesus e Pedro se encontraram, os olhares deles se cruzaram e a Bíblia diz que Pedro se lembrou do que Jesus havia dito e saiu dali e chorou amargamente. Mas o choro de Pedro foi de genuíno arrependimento. Tanto é que ele mudou completamente de vida. Ele passou a assumir Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Pedro se tornou um grande pastor da igreja cristã, da igreja apostólica, um grande líder e, finalmente, ele deu a sua vida por causa de Jesus, porém ele não o negou mais. Deus abençoe você, que a sua experiência e a minha, que a nossa experiência seja semelhante à de Pedro, a despeito de nós falharmos muitas vezes, mas que nós nos arrependamos com sinceridade e corramos para os braços do Senhor. E assim como ele deu outras oportunidades a Pedro, ele dá a você e a mim para testemunharmos da nossa fé, com segurança, com maturidade, com firmeza. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, como ajudaste Pedro. Perdoa-nos por nossas negações, por nossas falhas, nossas omissões e renova a nossa fé, Senhor, para que perseveremos a despeito de todas as dificuldades, sendo leais e fiéis a Ti. Oramos em Jesus. Amém.